eu entendo que existem, tá? Existem duas fases importantes na vida de um dono de agência. Eu vou dizer duas, né, para não falar a terceira, que é a falência, né, mas eu não quero que ninguém entre na falência, mas a primeira é a alavancagem e a segunda é o crescimento. Então, como que essas duas fases aí coexistem pra gente? Como é que elas, vamos dizer assim, como é que elas impactam o nosso dia a dia? Então, a gente normalmente tem na alavancagem um cenário onde a gente tá tirando a agência do zero. Tá? Então você está tirando a agência do zero e está precisando que ela comece a ter os primeiros clientes, primeiros colaboradores, primeiros freelas, primeiros alguma coisa. Depois você tem a fase de crescimento. Você fez os fundamentos da sua agência. Você vem acompanhando aqui os conteúdos das lives de terça-feira, os vídeos publicados no YouTube. Talvez você já fez o Agência 10X, talvez você já fez o Agência 10X. Algum treinamento meu você já participou e aí você já começou a estruturar muito bem a sua agência e você quer atingir novos patamares de investimento. Então você quer chegar a 50 mil, você quer chegar a 100 mil por mês, você quer chegar a 250 mil por mês, você quer chegar a 500 mil reais por mês e óbvio o próximo passo é R$1 milhão por mês. Esse é o pensamento do crescimento, mas você tem que ir engordando ali, né? Vamos dizer assim, você tem que ir crescendo e aumentando a tua carga dentro do dia a dia da agência. Mas existem as duas fases. Você não pode dizer que tudo é igual. Eu não posso dizer para um dono de agência que é sozinho, que está começando agora, que ele precisa ter exatamente os mesmos hábitos de quem está em fase de crescimento. Eu preciso tirar a primeira pessoa do zero. Eu preciso tirar a pessoa da inércia. E aqui eu preciso, na verdade, indicar os melhores caminhos. Por isso que quando eu faço alguns conteúdos no workshop, eu tenho uma aula exatamente sobre crescimento. Eu falo as dificuldades que a pessoa passa em cada uma das fases da agência e eu falo quais são os principais pontos que ela tem que resolver. Mas hoje a gente vai pegar muito na linha dos hábitos, que eu acho que é uma das coisas que mais mudam o jogo, seja no momento de alavancagem, seja no momento de crescimento. Então falando um pouco da alavancagem, o que eu entendo? Normalmente nessa fase, tá? Normalmente nessa fase o dono participa do comercial, do atendimento e do operacional. Quem aí se vê na fase de alavancagem, se você se vê nessa fase, pô, eu tô começando a minha agência, normalmente também, tá? Você tem até 3 pessoas na equipe. É muito difícil passar nesse momento de alavancagem de 3 pessoas. Pode ser freela, pode ser interno, mas no geral você aqui tem um cenário onde você está no comercial em um momento, aí você tira o chapéu do comercial, você põe o chapéu do atendimento porque o cliente mandou mensagem. Aí você tira o chapéu do atendimento porque você tem que ir no operacional, porque você tem que entregar, ajudar aquele freela a fazer, ajudar aquele colaborador interno a fazer aquela entrega. Mas se você está no mundo da alavancagem, comenta aí. E o que eu acredito que de sentimentos, né, pensamentos e hábitos você precisa ter? Você precisa ter, puxar para cá, você precisa ter resiliência. E por que eu coloco resiliência? Porque na fase do comercial você vai tomar um monte de não, né? Então a resiliência é fundamental para você ouvir não, e não desanimar. Chegar ao final do dia e falar, caramba, tomei uns 20 nãos, mas a cada não que você leva, o próximo começa numa folha em branco. Então você precisa ter resiliência, vai ser pressionado, esmagado de todos os lados. Vai ter cliente cobrando horário, cobrando proposta, cobrando entrega, pedindo atenção, bipando teu WhatsApp. WhatsApp não, né? A gente leva isso para outro dia, né? Mas enchendo a sua paciência ali e tentando te estressar de todas as formas possíveis. E no final das contas é a resiliência que vai manter tudo no eixo. Eu diria que se manter no eixo é ter resiliência. E aí você passa por organização. Então nesse primeiro momento, para você conseguir gerir 3 áreas, se você não tiver um mínimo de organização, pode ser em post-it, né? Quem aí usa post-it, escreve post-it aí no chat. Eu gosto de post-it. Se você não minimamente não organizar numa agenda, tava brincando aí até, curiosidade, né? Eu tô usando aqui o Evernote para essa anotação, eu tô querendo mudar pro Notion. Se alguém tiver recomendação e falar Notion é o máximo, escreve Notion aí no chat. Ou então se você preferir o Evernote, escreve Evernote.
mas eu não gosto tanto do Evernote, eu faço aqui mais para fazer essas anotações para vocês. Mas se você tiver algum tipo de organização, eu gosto muito de me organizar pelo calendar do próprio Google. Eu ponho os bloquinhos de atividades que eu tenho que fazer, eu já vou blocando tudo para eu saber que eu não posso marcar nada no horário, né? Então não acontece nenhuma reunião comigo. Por quê? Porque eu tenho aquele bloco ali marcado para poder fazer e executar algum tipo de coisa. Outro item aqui que eu acredito que os donos de agência que estão nessa fase de alavancagem precisam é clareza, tá? E por que eu diria que precisa de clareza? Porque quando você está no comercial, você tem que transmitir informação muito fácil. Vender, a arte de vender, no meu modo de ver, passa por você ter clareza, você saber explicar o que você está vendendo. No atendimento, cara, se você não tiver clareza, vai gerar mais ruído do que, vamos dizer assim, solução no final das contas. E no operacional, se você não tiver clareza para poder saber o que tem que ser feito e também comunicar as pessoas de fazer o que tem que ser feito, já era. Então, eu acho que tem que ter essas 3 grandes habilidades aqui, né? Precisa ter... vamos botar aqui, ó, habilidades que o dono precisa ter, tá? Então, vamos colocar aqui com resiliência, organização e clareza. Sem isso aqui, as coisas não vão para frente, tá? E aí, na linha do crescimento, então, se você está na fase do crescimento, escreve aí crescimento para eu poder saber. Então, na fase de crescimento, normalmente aqui eu vou colocar, né? Normalmente, o dono participa menos das áreas, eu chamo de áreas gerais, tá? Essas 3 áreas eu chamo de áreas gerais, então eu vou copiar e vou colar aqui. Você tem menos presença, não quer dizer que você não está. Quanto mais você cresce a sua agência, mais você descola desses 3. Então, não estou falando aqui que com 5 colaboradores você já não está fazendo nenhum dos 3. Você pode. Se você segue o método do Agência 10X que eu sempre falo, você vai fazer. Agora, às vezes não deu. Às vezes você está com 10 pessoas lá e ainda não saiu do comercial. Então, pode ser ainda um ponto de melhoria. Por isso que eu coloquei aqui participa menos, tá? E a sacada é que você começa a se concentrar no produto e mercado. Eu vou dizer que essa é a minha prioridade número 1 hoje em dia na Mestre, tá? Quando eu falo sobre o que o Fábio faz? Cara, eu foco no nosso produto, eu fico de olho no que a gente está entregando como um todo para os nossos clientes. E eu também estou de olho no mercado, o que está acontecendo. Pô, tá rolando agora inteligência artificial para tudo quanto é lado. Como é que a gente aplica inteligência artificial dentro da agência? Inclusive, essa aí vai ser um conteúdo premium, né? Que já estou abrindo spoiler para vocês, mas estou separando aí alguns momentos da minha semana, da próxima semana, para eu poder gravar aulas sobre inteligência artificial aplicada na agência, tá? Então vai ter uma aula, né, um conjunto, né, um módulo novo de inteligência artificial dentro do Mestre Academy Pro, e eu vou anunciar para vocês possivelmente aí daqui 2 semanas, assim que o pessoal eu gravar e o pessoal editar, eu aviso vocês, mas vai se preparando aí que tem jeito de utilizar para otimizar muito bem o nosso tempo e óbvio, né, aquele sazonzinho de mestre, né, aquele jeitinho nosso diferenciado de poder utilizar. Não é nada que você já viu no mercado, crie um blog post de tantas palavras. Não é isso, cara. Não é esse o caminho. O caminho é muito mais legal do que parece, tá? E voltando aqui ao nosso tema, nessa linha aqui, alguém falou assim, criação de processo. Então, quando eu falo de produto, eu estou falando também de processo para geração do produto. Está muito correto aí, tá, Renan? Pode colocar o comentário do Renan aqui, Raíssa. Crescimento também trabalhando bastante processo. Então, quando a gente fala que se concentra no produto, ou seja, como esse produto ele é feito. Então, para manter qualidade, para manter o mesmo padrão, a mesma organização de entrega, então envolve processos. E o mercado é ficar de olho na concorrência, em novidades, até mesmo na visão de para onde você quer seguir no mercado. Pô, eu não quero só ser igual, imagina quando a gente estava lá em 2013. Pô, eu não quero só ser uma agência de SEO. E se o Google amanhã morrer? Não morreu até hoje, né? 10 anos depois não morreu. Veio aí o Bing Chat, ainda não morreu o Google, né? Mas, não quero ser só uma agência SEO, quero oferecer outros produtos na prateleira. Ok, então o que a gente tem que fazer para isso? Então até vou colocar aqui, botar assim, incluindo processos. E aqui eu acho que pode ter concorrência, novidades técnicas e
vamos dizer assim, futuro de posicionamento. Não, ao invés de futuro de posicionamento, só vou botar posicionamento, tá? Porque aí fica um pouco mais claro para vocês também entenderem o que está dentro de cada um desses, beleza? E aí, o que eu acho que de habilidades, né, habilidades que o dono precisa ter nessa fase, aqui você já passou possivelmente já passou de 5 colaboradores. Então, nas habilidades que eu entendo que você precisa começar a desenvolver nessa área, as habilidades, quando eu falo habilidades, você consegue desenvolver, você não nasce com resiliência, você não nasce com organização, não nasce com clareza. Você vai aprendendo e aprimorando ao longo do tempo. Aqui nessa parte, eu diria que você precisa ter visão, tá? É uma das mais importantes para onde você quer seguir. Então, a jogada é você saber para onde você vai e ter clareza daquela linha, né? Então, já somando aí um com o outro, né? Mas você sabe, poxa, eu quero olhar o mercado e eu entendi que é ali que eu quero estar. Ótimo. Então, eu não preciso dessas distrações. Então, eu tenho clareza do que eu quero executar e clareza na informação que eu vou passar. Então, na hora que eu tô aqui, ó, me concentrando muito no produto e no mercado, eu preciso comunicar isso para a minha organização, para o meu time muito bem. Então, ó, estamos fazendo, eu estou guardando tudo na minha cabeça e meu time vai ficar perdido. É tipo entrar num ônibus sem nenhuma placa na frente. Para onde vai? Entra aí, depois eu te falo. Cara, ninguém quer fazer esse tipo de coisa. Ó, entra aí nesse avião aí e talvez chegue lá no seu destino. Pô, peraí, calma aí, me explica melhor essa fase, tá? Então, nessa linha aqui a gente precisa ter visão, clareza. Outra linha que eu acho que é fundamental, e assim, eu diria que isso aprimorou demais o meu negócio, é ser analítico, tá? Mas você tem que ser muito analítico para saber os números da tua empresa. Então aqui é muito sobre números. Pô, precificação, e eu diria até que na linha da precificação, até falo que essa é uma das coisas mais ditas pelos alunos do Agência TRX, né? Pô, a hora que eu entrei em treinamento, eu fiz o módulo de precificação e só pela precificação o curso já valeu. Já entendi qual foi o jogo, entendi onde eu estou perdendo dinheiro. Se você é analítico, você descobre rapidamente onde você está perdendo dinheiro. Depois, o segundo passo, se você é analítico, você descobre onde você está errando no seu produto, ou seja, para entregar para os seus clientes ficarem satisfeitos. E se você é analítico, você começa a projetar o seu crescimento. Tá? Então, você começa a entender, pô, eu preciso de quantas pessoas, quantos clientes, eu preciso de tantos líderes, eu preciso me substituir. Você começa a realmente ver matemática em tudo, tá? Porque no final das contas, é uma equação, uma grande equação fazer o crescimento da agência. E eu diria que tem um sazonzinho. Eu sei que a gente está tentando formar o perfil unicórnio, que é um dos mais difíceis, mas de fato isso aí vai ter que acontecer em algum momento vai ter que acontecer de você somar empatia. E você fala, como assim, Ricota? Empatia, né? Vou ter visão, clareza, analítica, empatia. Você já é diferenciado. Se você é um empreendedor, uma empreendedora, você já é diferenciado. Você não pode achar que você é comum. Você já tem um aspecto gigantesco de diferenciação de habilidades. Mas a empatia a gente tem que desenvolver. Empatia pelos clientes e colaboradores, porque o nosso negócio é baseado em pessoas.